Então, gente, vamos começar dando continuidade. Agora vamos falar sobre guerras gregas, né? E a primeira vamos falar sobre as guerras pérsicas, né? Então, e aí a riqueza dessas cidades gregas, tanto a Esparta, Atenas e Tebas, que eu não tinha falado de Tebas ainda, mas também Tebas, ela vai entrar nessa questão agora. Então, e aí o que vai acontecer? A riqueza dessa cidade, ela começou a fazer cobiça com outros impérios, né? Principalmente o Império Persa, que era um império grandioso também. Então, ele viu aquela riqueza toda, aquelas 3 cidades, então ele viu uma boa oportunidade para aumentar mais ainda seus territórios, conseguir mais ainda riqueza. Então, o que foi que ele fez? Ele declarou guerra às cidades gregas, o imperador persas. E aí foram 11 anos de batalha, foram 11 anos de guerras com o Império Persas. E teve batalha que os gregos ganham, teve batalha que os gregos ganharam, teve batalha que os persas ganharam. Então, e aí vai acontecer que várias cidades gregas, elas vão se unir e vão formar a Confederação dos Delos. Essa Confederação dos Delos era uma organização para ajudar em questão militar as cidades, né? Conseguir mais soldado, manter o soldado, comprar armamento, fazer armamento. Então, só era para questão militar essa confederação, esse dinheiro que eles davam, que todas as cidades gregas davam para a confederação, era só para resolver essas questões militares. E aí, as guerras foram vencidas por causa disso, porque elas se uniram, né? As cidades gregas se uniram contra o Império Persa. E também eles criaram o Tratado de Susa, né? Para acabar definitivamente com esta guerra e para o imperador não declarar mais guerra às cidades gregas. Então foi combinado desse jeito com este acordo. E aí tava tudo bem, né? Até aí tudo bem. Aí veio o que, gente? Vem mais outra guerra. É a guerra do Peloponeso. O Peloponeso é uma faixa de território onde está situada as cidades gregas, né? Por isso, Peloponeso. E aí, como é que começa essa guerra do Peloponeso? Vamos lá. O governo ateniense usou recursos da Confederação dos Delos. A Confederação dos Delos não era para usar esse recurso, era só para usar a questão militar. E no tempo de Péricles, que era governado por Péricles, Atenas começou a usar esse dinheiro. Começou a usar para fazer reformas, para construir obras, estradas, para também a questão que o Péricles criou, que foi a mistoforia, para dar o salário daquelas pessoas que vão para exercer o cargo político. Então, e aí elas deixam seu trabalho no campo, na roça, e vão exercer seu trabalho de política, mas precisa de um rendimento, precisa de um salário. Então, Péricles deu esse salário para eles. E tudo isso foi mexendo lá na Confederação dos Delos, que não era para mexer, e Péricles usou em Atenas para fazer essas reformas, enriquecer mais a cidade, embelezar mais as cidades, coisas que ele não deveria fazer, ele fez, né? Então, e aí, o que foi que aconteceu, né? Esparta, vendo tudo aquilo, o imperialismo de Atenas, né, grandioso, estava cada vez mais grandioso, começou a criticar, mas por que, né, isso tudo está acontecendo, está usando o dinheiro da Confederação dos Delos. Aí a Esparta reclamou com isso, né, o povo espartano reclamou, criticou que isso não era correto fazer, e aí declarou guerra a Atenas. Então, e foi uma luta de gregos contra gregos, né? Atenas e Esparta. Infelizmente aconteceu, né? A vitória coube Esparta, né? E a Esparta ganhou. E quando a Esparta ganha, né, essa guerra, e aí ela vai fazer o mesmo papel que Atenas estava fazendo. Ela começou a impor seu domínio sobre as outras cidades. Atenas não queria mostrar seu imperialismo, sua grandiosidade, sua riqueza. Esparta fez do mesmo jeito. E quem é a outra que vai criticar, que vai reivindicar tudo isso? Vai ser a Tebas, que não tinha falado, que agora aparece o papel de Tebas.
na cidade grega, né? Aí Tebas vai reclamar desse novo domínio, né, de Esparta. E Esparta tinha um exército bem organizado, bem preparado, soldado bem preparado, mas Tebas conseguiu vencer esse exército militar, esse escudo todo que era o exército de Esparta. E Tebas, no final, ela vai ser vencedora dessa guerra do Peloponeso. É grego contra gregos. Viu, gente? Vocês entenderam como foi que começou? Por causa de que essa guerra começou e foram as suas consequências. Então, foram devido à confederação dos Delos, né? Que a Atenas começou a mexer nos recursos que vinham da confederação dos Delos. E aí as outras cidades começaram a reivindicar, a dizer isso está errado, não pode, então partiram para a guerra. Entendeu, gente? Pois tá, a gente continua no próximo vídeo.